Olá pessoal, eu sou o Carlos Armiti, seja bem-vindo ao canal Astrologia Sistêmica. No dia 15 de janeiro de 2020, eu postei um vídeo aqui, um dos vários vídeos que fiz sobre a conjunção Saturno-Plutão que aconteceu ali naquele período de janeiro de 2020 que deflagrou toda a crise que ainda nós estamos vivendo. Essa conjunção foi extremamente forte, ela uniu Plutão, que tem a ver com destruição, Saturno, que tem a ver com as estruturas, e aí veio essa crise global, a pandemia e tudo mais, e estamos aí até agora nessa situação. Naquela época, um dos vídeos que eu fiz foi um estudo de astrocartografia, em que eu mostrei que a linha dessa conjunção Saturno-Plutão tinha o seu zênite, ou seja, o seu ponto mais alto, caía sobre o deserto do Atacama. Quem acompanha o meu canal já há algum tempo vai se lembrar desse vídeo em que eu falei que naquele momento em que estava se abrindo esse processo de destruição, esse processo de crise global, também ao mesmo tempo estava se plantando uma semente de luz no deserto do Atacama, ali na região entre o Chile, a Bolívia, o Peru, aquela área ali, né? Então, agora nós estamos vendo esta semente brotar com este movimento no Chile e que também no vídeo eu falei que essa semente ia se espraiar por toda a América Latina e nós temos movimentos acontecendo na Bolívia, na Colômbia e quem sabe aqui no Brasil, com o andamento da CPI e outras questões que possam vir ainda, nós consigamos até algum tempo aí hábil também desfrutar dessa luz, dessa semente que brota ali no Chile, trazendo uma abertura. Eles estão saindo finalmente das trevas da ditadura Pinochet, né, que ainda carregaram este peso nos governos que vieram após, e com essa nova Assembleia Constituinte, em que 2/3 vai ser tomado pelo campo progressista, o que é muito bom para a América Latina, porque cria um farol de referência para o campo que vai defender o direito humano, o direito das mulheres, direito dos indígenas, ou seja, tudo aquilo que a extrema-direita odeia, esperneia e quer destruir, mas não vai, porque sempre vencerá a questão do bom senso, a questão da política que quer colocar o progressismo como sendo a ordem do dia, porque nós precisamos de um mundo harmônico, nós precisamos de um mundo onde os direitos sejam respeitados, nós precisamos de um mundo onde povos, minorias tenham o seu lugar, nós precisamos de um mundo onde o meio ambiente seja respeitado e não seja fruto de especulações políticas, econômicas, como tem acontecido aqui no Brasil, na mão deste Ministério do Meio Ambiente corrompido que nós estamos vendo aí. Então, são situações que podem ainda demorar um pouco, porque o Brasil tem uma certa resistência e uma boa parte da população, em torno de 30%, tem uma certa vocação para o autoritarismo, tem uma certa vocação para o fascismo, para o nazifascismo, e a gente precisa ainda fazer uma educação de base, melhorar a nossa educação para poder tirar o país desse culto à ignorância e estupidez que resultou este governo genocida que nós temos aí. Mas essa semente de luz que brota agora no Atacama, ela vai trazer e tem o potencial para que o Chile, se não houver nenhum tipo de interferência dos grupos trevosos para abortar o processo, né, e a gente sempre sabe que tem, né, se essa semente for permitida ela conseguir se desenvolver, nós podemos ter aí o Chile nas próximas décadas como um farol para o mundo, né? Bom, vamos dar uma olhada aqui no mapa do Chile. Existem duas possibilidades de mapa. Existem duas datas, uma que é da independência, que foi feita com a formação da primeira junta de governo, né? Isso daí foi em 1810, mas depois tem a declaração formal de independência 8 anos depois. Então nós vamos dar uma olhada para os dois mapas para ter um entendimento de
qual deles talvez esteja representando melhor este momento atual para o Chile. Acompanhe aqui comigo. O primeiro mapa que a gente tem aqui para o Chile é do que eles chamam lá de Pátria Vieja, né, de 18 de setembro de 1810, e que é a data que eles comemoram como a independência, o dia da independência do Chile, né? Então, este mapa aqui, que é usado na maioria dos sites aí de análise de astrologia mundial, é este mapa que é usado, né, com esta data aqui. Ele coloca um ascendente em Capricórnio, portanto, o regente sendo Saturno. Saturno em conjunção com Netuno. Esta conjunção Saturno-Netuno, veja, aconteceu em 1810, ela vai se repetir em 2026, só que aqui no comecinho de Áries, né? Então, 2026 será um ano muito importante para o Chile, porque nós teremos uma repetição de uma conjunção, lógico que num lugar diferente, num signo diferente, numa casa diferente, mas que traz a mesma energia da formação do Chile. Netuno, ele tem a ver, né, do seu lado positivo, com aquelas visões políticas mais utópicas, né, com a visão da utopia social, né, de todo mundo igual, de direito. Então tem uma certa ligação com o campo progressista. Porém, do lado negativo, Netuno pode trazer as brumas, pode trazer a questão dos governos secretos, que é o caso das ditaduras, por exemplo. Então você tem essas questões aí que podem ir para um lado ou para o outro. A gente sempre tem as duas polarizações, tá, gente? Tudo que acontece neste mundo aqui da terceira dimensão, nós temos a luz e as trevas, o positivo e o negativo, macho e fêmea, nós temos tudo é polarizado. Então, quando você tem uma energia de um planeta, você tem que olhar para as duas energias. Então, tem o potencial para a formação de um governo, já que Saturno representa as estruturas governamentais, né? De um governo que tenha esse colorido netuniano no sentido utópico, de buscar uma utopia social. Mas também isso pode derivar para um governo de coisas ocultas, de corrupção, que não tem muito a ver com essa questão toda, tá? Então é um lado aí que tem que ser olhado com cuidado. Veja que o Chile tem a mesma conjunção Lua-Júpiter em Gêmeos que o Brasil tem aqui, né? Interessante essa repetição, é uma coisa parecida que nós temos com o Chile e que está praticamente em oposição. Então existe aqui um equilíbrio de forças entre isso daqui e também algum ponto de uma certa... como no Brasil, essa conjunção Lua-Júpiter traz um certo sentido quixotesco, também de acreditar em salvadores da pátria, né? Então, só que nesse caso aqui existe essa oposição, né, com esta conjunção Saturno-Netuno. Então tem que haver um equilíbrio de forças entre essas duas coisas. Então muito dessa expressão de Netuno, se vai ser positiva ou negativa, vai depender da troca de energia com a população e com os ideais da população, né? Então assim, hoje no momento, os ideais da população na sua maioria verteram para o campo progressista, né? Mas será que vai se manter assim? Por quê? Porque, infelizmente, Júpiter também representa a questão da visão religiosa, a visão dogmática na população, que é Lua, que é a mesma coisa que tem no Brasil. Então, esses campos religiosos, em vez de ficar no seu lugar, que é dentro do templo, né, e acolhendo as suas crenças e tudo mais, eles insistem em se meter no campo político e querer colocar a sua pauta moralista, conservadora, em forma de lei política, quando nem todo mundo é de determinada religião e tem gente que tem o direito, inclusive, de ser ateu, né? Então, quando as religiões elas entram dentro do campo de governo e começam a querer desvirtuar o governo, fazer com que o governo seja um governo religioso, como tem acontecido no Brasil com o governo do genocida, né, a gente tem essa questão, essa problemática de impedir que os avanços sociais aconteçam no país. Então, existe aqui sim uma coisa a se perceber. Neste mapa, olhando para este mapa aqui, a gente tem essa preocupação.
O segundo mapa que a gente tem do Chile é do dia 12 de fevereiro de 1818, quando foi feita a declaração formal, né, de independência do país. Aqui nós já temos um mapa diferente, com um ascendente no signo de Touro. O primeiro tinha um ascendente em Capricórnio, signo de terra, aqui também terra. Então é interessante ver essa questão. A Lua aqui está muito próxima de uma conjunção, ela tinha acabado de fazer uma conjunção com o nó do norte. O nó do norte tem a ver com o caminho em direção ao progresso, né? Então aqui mostra uma Lua que poderia compartilhar ou ajudar muito, que significa a população, nesse sentido, tá? Mas olha que interessante, Urano estava para se aproximar, né, de uma conjunção, ele não está ainda em conjunção propriamente dita, um certo número de graus de separação aqui, mas estava para se aproximar de uma conjunção com Netuno, que é a mesma que o Brasil tem também no seu mapa, né? Nós tivemos a independência em 1822, quando aí essa conjunção já estava mais exata, né? E já estava no início de Capricórnio ali, né? O que nós temos aqui é essa questão do Urano, que representa também o revolucionário, né, aquilo que é o novo, e ele rege a casa 10, que é a casa da governança, né? Então, assim, primeiro mostra que o Chile teria muitas reviravoltas, teria muitas rupturas de governo, né? Porque é o que Urano representa nesse sentido. Até porque Marte faz oposição aqui, ó, e Marte tem a ver com o campo dos militares, mais uma vez no signo de Gêmeos, como tinha lá no outro mapa, a Lua e Júpiter no campo do signo de Gêmeos, né? Então você tem aqui essa situação toda. E isso tudo, né, Urano, Netuno principalmente, fazendo uma quadratura com Plutão. Então aqui fala dos porões da morte, né? É a questão da ditadura, realmente muito complicado esse ponto. Então é um mapa também que traz algumas semelhanças até com o Brasil, por conta dessa situação aqui, né? E tem um Sol de casa 10 e Saturno aqui em Peixes, Então veja que interessante, né? Netuno, nesse momento exato, está passando por aqui para fazer uma conjunção com o Plutão. Plutão tem a ver com transformação, com o fim de uma história e começo de outra. Veja que no mapa, originalmente, Plutão tem quadratura com Netuno, né? E agora Netuno e Plutão estão em conjunção, então eles fazem aqui uma ativação dessa área. Então realmente é um ponto de destino, de mudança na estrutura que tem a ver com isso aqui, com botar fim numa história, que é realmente botar fim na questão Pinochet, que já vem há muito tempo, né? Então é uma constituição da ditadura que vai ser posta abaixo, e vai ser colocada uma constituição progressista, né? Uma constituição democrática nesse sentido, tá? Então, assim, esses aqui, olhando rapidamente esses mapas aqui, os dois eles mostram histórias um pouco parecidas. Este mapa aqui, ele traz uma contundência negativa maior do que o primeiro, né? Então, esse mapa aqui, ele traz essa oposição de Marte com Urano, que é um aspecto bem mais forte e que nós não vemos no outro mapa lá anterior, né? E aqui fala dessa ruptura pelo militar. Então existe essa energia. Agora nós vamos ver os trânsitos dos planetas atualmente para os dois mapas. Quando nós olhamos o primeiro mapa, o mapa do dia 18 de setembro de 1810, e colocamos os planetas nesse momento atual que nós estamos vivendo, o que chama atenção é que nós estamos tendo o Urano hoje, né, que está a 11 graus de Touro, se opõe exatamente ao Urano deste mapa primeiro aqui, Pátria Vieja, né, do Chile. 11,44 aqui, 11,41. Praticamente exata oposição. E a gente sabe que Urano tem a ver com revolução, com progressismo, com humanismo, com direitos, com visão mais ligada ao futuro, né? Então, aqui só já mostra uma revolução que vem com o Urano já recém-entrado na casa 5, e a casa 5 fala das criações, dos filhos e dos frutos que nós vamos dar, né? Então, nós vamos ter uma passagem de Urano, logo já quando ele entrar
no signo de Gêmeos, lá por volta de 2025, ele vai entrar e vai fazer conjunção com esse Júpiter, com essa Lua aqui. Né? Então a gente vê que há um processo que não é agora, mas que vai se dar justamente entre 2025 e 2026, serão os anos mais importantes para a história do Chile, tá? Porque o que vai acontecer? Essa conjunção que o Chile tem, Netuno-Saturno, vai ocorrer novamente, só que no comecinho de Áries aqui, e Urano em 2025 vai estar passando, fazendo conjunção com a Lua e com o Júpiter, justamente ativando esse eixo com esta conjunção. Então 2025 e 2026, anotem aí, serão anos em que nós vamos ouvir falar muito do Chile. Muita transformação vai acontecer na sociedade, na política, na questão governamental do Chile, né? E colocando ele numa posição aí de destaque na política internacional e na América Latina de um modo geral, né? Nós temos aqui Marte entrando na casa, vai prestes a entrar na casa 7. Então poderá haver algumas questões de conflitos ainda nas próximas semanas, próximos meses, né? Com Marte aqui. Você pode, principalmente a hora que Marte chegar aqui e fizer oposição com Plutão, pegar esse eixo casa 1, casa 7, né? Que é aquele momento que nós vamos ter lá mais ou menos por volta do comecinho do mês de junho. Então pode ser que ainda nós tenhamos reações aí bastante complicadas nesse sentido. Então o quadro de um modo geral é interessante, traz aqui um aspecto de viver uma vida não vivida ainda pelo Chile, que representa o aspecto de Urano, de romper com barreiras, romper com limitações, romper com o passado tóxico que vem da era Pinochet, que é representado por essa oposição de Urano com Urano aqui, que é muito poderosa. Quando uma pessoa, né, passa por essa oposição de Urano aqui, por volta dos 42 anos, por aí, né, varia um pouco de pessoa para pessoa, mas depois dos 40, é um momento em que a pessoa faz muitas transformações, se divorcia, vai fazer aquilo que ela não pôde fazer na juventude. Então, assim, é uma retomada das coisas do passado que não puderam ser feitas. E o Chile vai ter esse momento agora, com um desfecho bastante importante nos anos de 2025 e 2026. Quando nós olhamos o mapa da proclamação formal da independência de 12 de fevereiro de 1818, né? O que nós vamos perceber aqui é que nós temos um Saturno se aproximando de uma conjunção com um Vênus, então isso aqui fala de uma reestruturação da economia, então sair daquele viés neoliberal, porém ainda existem forças conservadoras que podem impingir alguma questão na economia ainda, tá? Apesar do Congresso, a Assembleia Constituinte ser na maioria progressista, ainda existe algum perigo de força conservadora se a gente levar em consideração este posicionamento aqui, né? No ano que vem, Saturno vai fazer conjunção com o Sol. Então, as maiores dificuldades nesse processo de transição que o Chile vai viver vai ser em 2023, aliás, 2022, né? Ano que vem, 2022, por conta disso. Ele teve uma passagem de Júpiter por aqui, o que deu esse avanço, né? Mas tem depois o Saturno vindo para cá, né? Então é um período assim muito interessante. E veja bem que mais para frente, né, quando o Saturno entrar no signo de Peixes, ele vai fazer o retorno de Saturno aqui. Então esses anos de 2022 e 2023 serão anos de crise ainda, de embates, de desafios, de ter que lidar com coisas pesadas do passado para ser resolvido, para depois em 2025 e 2026 as coisas ganharem uma outra formatação. Então serão anos bastante significativos aí, né, levando em conta aqui o estudo desses dois mapas. Urano, se no primeiro mapa ele está em oposição com o próprio Urano do mapa lá de 1810, no mapa de 1818, Urano está se aproximando de uma conjunção com o ascendente que tem um significado semelhante, de renovação, de, vamos dizer assim, rebelião, de revolução, de trazer uma visão, né, já que a casa 1 representa a forma como a gente se expressa, uma expressão mais uraniana, mais progressista. E veja que Urano está praticamente fazendo conjunção
com o nó norte desse mapa do Chile de 1818. E nó norte fala de mudanças de destino. Veja que o Brasil está passando, o Brasil também tem o nó norte, com um trânsito mais de Saturno. E nós estamos tendo o grande desafio com relação à parte conservadora, com essa coisa mais tradicional, mais enrijecida, que é o nosso embate aqui no Brasil atualmente. E lá no Chile é Urano que está fazendo esse papel de fazer o avanço, uma energia mais no sentido progressista. Mas já advirto que nem tudo serão flores, nós teremos embates e problemas e resistências muito fortes no ano que vem, no ano de 2023, que se não se superar essas resistências, o Chile não vai conseguir fazer essa transição que ele está querendo, tá? Então tem esse lado. Porém, Urano está ajudando bastante, tanto neste mapa aqui de 1818, quanto no mapa de 1810, Urano é que está dando o tom. Então vamos dizer assim que essa mudança do Chile é uma mudança uraniana, aquariana, e portanto ele está sim fazendo brotar aquela semente de luz do Atacama que pode florescer numa nação, talvez uma das primeiras nações já condicionadas com a energia da era de Aquário. Como você pode ver, os dois mapas eles trazem tanto a energia do progresso, do avanço, do sair do passado, abandonar o passado, abandonar as velhas estruturas, as amarras, os velhos condicionamentos e ir em direção a um novo patamar, a um novo futuro, a uma coisa mais progressista. Porém, também nos dois mapas existe o contrapeso. Num dos mapas, Marte, a questão militar, que parece que ainda existe esse ressentimento ali, e no mapa de 1802, a questão do conservadorismo, da ala mais conservadora no país, que também vai tentar fazer algum tipo de interferência nesse processo de transição. Isso vai ficar bem claro no ano de 2022 e 2023, que pode realmente haver um embate, vai ser o gargalo para o Chile. Se ele conseguir passar por isso, né, e se resolver nas suas questões, teremos uma reestruturação muito interessante, muito significativa nos anos de 2025 e 2026. Esse é o panorama que nós estamos observando. Tomara que o Chile consiga resolver-se com o seu passado, tomara que o Chile consiga apagar não, né, porque o que é passado tem que ser visto, tem que ser honrado, tem que ser dado lugar, mas, vamos dizer assim, não se deixar mais afetar negativamente por esse passado de Pinochet e outras questões terríveis que aconteceram na ditadura do Chile, né, uma ditadura extremamente sanguinária, nós tivemos ali, né, se conseguir resolver-se com esse passado, sistemicamente falando, né, dar o devido lugar para cada coisa e olhar para o futuro e aceitar a vida e aceitar o progressismo como sendo o único caminho possível para se construir uma sociedade solidária, uma sociedade inclusiva, uma sociedade que olhe para os direitos das minorias, né, que é justamente tudo aquilo que o conservadorismo, o tradicionalismo, e principalmente a ala mais à extrema da direita, o neofascismo, que está posto aí, cujo o principal foco hoje na América Latina é o Brasil com o governo genocida de Bolsonaro, né? Esse é o contraposto que nós estamos vendo. Chile com a sua semente de luz do Atacama brotando e aqui no Brasil nós como pilar de sombras que estamos fazendo esse processo de embate no intuito de nos livrarmos desse período todo e migrarmos também para um período mais positivo. Porém no Brasil a coisa é mais complicada, porque existe ainda a conivência de 30% da população com esse tipo de ideologia atrasada, preconceituosa, racista e muitas vezes até supremacista branco, num país que tem 56% de população de negros. Então aqui a coisa é muito mais complicada, vai ter que ter uma reestruturação educacional das pessoas para que elas abandonem essa visão bolsonarista da vida e vá para uma visão um pouco mais progressista, muito mais inclusiva. Tá? Chile está abrindo aí o caminho, né? Outros países como Colômbia estão ali numa convulsão que a gente não sabe que pode sair dali, né? A Argentina e o Uruguai titubeando ali, o Uruguai teve grandes avanços, agora uma paralisia nesse avanço, a Argentina também titubeando, mas toda a América Latina está aí muito a cargo de energias mais progressistas que estão entrando. E, evidentemente, para que esse progressismo
aconteça de uma forma clara e limpa, sem nenhum tipo de chiadeira, também vai ter que se resolver a questão na Venezuela, né? E eu tenho a impressão que, como a Venezuela é o ponto de entrada das energias na América Latina, que a hora que acontecer as mudanças que tem que acontecer ali, com mais transparência, com mais clareza e com mais democracia, vamos dizer assim, todo o resto da América Latina começa a reverberar, provavelmente a partir dessas transformações da semente de luz do Atacama, Chile. É esse o recado que eu gostaria de deixar com vocês. Se você gostou desse vídeo, dê um like aqui, deixe aí seu comentário, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. E se você ainda não se inscreveu aqui, vai lá no botãozinho do inscreva-se, aperta até aparecer inscrito e também ative o sininho. Assim você recebe notificação toda vez que eu colocar vídeo novo no canal. Eu vou ficando por aqui, até o nosso próximo vídeo e um grande abraço.